Informação que te trouxemos aqui no início do novo dia. E já vamos com desdobramentos com nossa correspondente Priscila Yazbek. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu uma entrevista ao jornal New York Times e classificou esse caso como uma situação terrível. O americano evitou responder se a resposta do agente a uma suposta tentativa de atropelamento, que é assim que o governo americano vem tratando esse episódio, se essa conduta foi excessiva. Ô Priscila, traz então os detalhes para a gente com relação ao que disse Donald Trump, lembrando também do posicionamento anterior dele nas redes sociais, ele que chega inclusive a postar o vídeo. O que temos de avanços, até mesmo sobre as investigações desse caso? Bom dia aí em Nova York. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Donald Trump conversou com jornalistas do New York Times, foram 4 jornalistas que foram à Casa Branca numa extensa entrevista e eles revelaram qual foi o tom da conversa neste caso do acidente, da morte dessa mulher de 37 anos, a Renee Nicole Gold, que é uma cidadã americana, e uma morte que provocou uma comoção muito grande, protestos que aconteceram em diferentes cidades, protestos em Minneapolis, e quando Donald Trump foi questionado sobre essa morte, ele falou que ela foi atropelada e ele falou que não quer ver ninguém sendo baleado, ele também não quer ver ninguém gritando e atropelando policiais, e ele, nesse momento, pediu para que os seus assessores mostrassem o vídeo, para que ele visse o vídeo junto com os jornalistas do New York Times, para que eles fizessem uma avaliação em conjunto. A gente tem também esse vídeo, Carol, eu vou pedir para a gente rodar esse vídeo e depois vou comentar o que Donald Trump disse. You're killing my neighbors, you're stealing my neighbors, what the fuck, man? Can I go check a pulse? No! Back up! Now! I'm a physician! I don't listen, care. we understand. We got EMS coming. I get it. Just give us a second. We have medics on scene. We have our own medics. São alguns vídeos que pessoas que estavam... São alguns vídeos que pessoas que estavam lá no momento em que aconteceu esse tiro e essa confusão entre esse agente do ICE e essa mulher de 37 anos, que foram revelados. Donald Trump também analisou esse vídeo na hora, e quando os jornalistas do New York Times questionaram se não faltava clareza para entender de fato se essa mulher teria atropelado o agente do ICE ou não, Donald Trump simplesmente disse: ela se comportou de maneira terrível, então ela atropelou, ela não tentou atropelá-la. Ele se confundiu um pouco ali no que ele disse, e aí ele falou que ia reproduzir a gravação para os jornalistas, e quando os jornalistas questionaram se ele realmente acreditava que ela tinha tentado atropelar o agente do ICE, ele falou: bem, do jeito que eu vejo que é uma cena terrível, eu acho horrível de assistir, eu detesto ver isso. Foram as palavras, então, de Donald Trump, depois que ele também, membros da sua equipe, tinham falado que a mulher tentou atropelar esse agente do ICE, uma versão que tem sido questionada, inclusive por autoridades locais. O prefeito de Minneapolis, o Jacob Frey, ontem, quando soube dessa justificativa por parte de Kristi Noem, que é a secretária de Segurança Interna, e de outras autoridades do governo Trump, imediatamente ele falou que essa versão do governo Trump seria uma besteira. Ele até usou um palavrão para falar sobre isso, e depois ele também falou que as autoridades federais e os agentes do ICE deveriam se retirar de Minneapolis, usando também um outro palavrão. Ele falou "get the F out of Minneapolis", ou seja, usou palavras fortes para falar sobre isso. E mais tarde também, Carol, o governador de Minnesota, Tim Walz, disse que já vinha alertando há semanas que algo como esse incidente poderia acontecer devido à truculência dos agentes do ICE. E, Carol, só para dar um relato do que a gente tem visto acontecendo nos últimos meses, desde o início do governo Trump, de fato, esses agentes do ICE têm entrado em confronto não só com imigrantes nas suas operações, mas com cidadãos americanos que dizem que a presença do ICE vem causando muita tensão nas suas comunidades. A CNN tinha feito recentemente, inclusive, uma reportagem mostrando mães de família, senhoras que estavam tentando em diferentes cidades conter a presença do ICE, que estavam, inclusive, amedrontando os seus filhos nas escolas. E essa história também tem muita tragicidade, Carol, porque essa americana de 37 anos, ela tinha 3 filhos de 6, 12 e 13 anos, e os filhos dela, um desses filhos, inclusive, de 6, 15 e 12 anos, e um desses filhos
filhos, o filho de 6 anos, ele já tinha perdido o pai, que tinha falecido em 2023, e o avô dele, inclusive, falou que agora ele não tem mais ninguém na vida dele. Então, é de fato uma história muito trágica e que está causando uma repercussão muito grande aqui no noticiário dos Estados Unidos. Inclusive, não se fala em outra coisa além desse tiro e dessa mulher que foi morta em Minneapolis. Eu volto com você, Carol. Comoção nos Estados Unidos, também já gerando reações no mundo. As imagens que trazíamos enquanto Priscila Yazbek comentava conosco sobre essa entrevista de Donald Trump ao New York Times são imagens de uma vigília e de uma manifestação que aconteceram em Minneapolis, onde essa mulher foi morta por um agente de imigração. Priscila Yazbek acompanhando toda a repercussão e trazendo informações ao vivo aqui pra gente. Obrigada, Priscila.